Aleluia. Hoje eu quero liberar uma palavra na sua vida. Hoje eu quero ministrar sobre a Páscoa e a contagem do Homer. A Páscoa e a contagem do Homer. Eu vou repetir. A Páscoa e a contagem do Homer. A Páscoa, ela inicia um período único no ano bíblico. É um tempo chamado de contagem do Homer. Todo judeu que celebra a Páscoa, todo integrante do povo profético que celebra a Páscoa, ele inicia um período de 50 dias até a festa de Pentecostes. Esse período de 50 dias, entre o Pêssar, a Páscoa, até Pentecostes, 50 dias, eles fazem a contagem do Homer. Isso é poderoso, isso é tremendo. Todo judeu que trabalha na agricultura, ao sair da Páscoa, eles marcam todos os brotos que aparecem na terra. Homer é a palavra hebraica para feixe de trigo. Homer é feixe. E eles, ao saírem da Páscoa, eles marcam todos os brotos que surgem, os primeiros brotos. E eles fazem isso por 50 dias. Por 50 dias, eles fazem a contagem dos feixes, a contagem do Homer. E no final de 50 dias, eles apresentam todos os feixes marcados como oferta de Pentecostes. O Homer é um sinal profético de um hábito que Deus quer que se estabeleça após a Páscoa. Depois da Páscoa, nós temos que entrar na contagem do Homer. O que é isso? 50 dias de obediência. 50 dias cumprindo instruções. 50 dias criando o hábito de obedecer. Criando o hábito de cumprir a palavra. Eu falei com meu filho mais velho esses dias. E eu falei para ele fazer um voto com Deus. Nessa Páscoa, de obediência. Por quê? Porque Páscoa inicia a contagem do Homer. 50 dias de obediência. 50 dias separando o melhor dos frutos, o melhor das colheitas, o melhor do fruto do trabalho. E por 50 dias, Israel tinha que obedecer a Deus, cumprir as instruções. E se você faz algo por 50 dias, isso cria um hábito, isso enraiza, isso se estabelece, isso se institui dentro de você. 50 dias cria qualquer hábito. 50 dias de obediência. E eu quero hoje declarar na sua vida, eu quero hoje profetizar na sua vida, que essa Páscoa de hoje vai inaugurar um tempo de criação de novos hábitos, porque você escolhe o seu hábito, e o seu hábito escolhe o seu futuro. Hábitos são mais poderosos do que desejos. A Páscoa é o início da contagem do Homer. E eu quero hoje declarar em todas as IAFs, hoje eu quero declarar em todas as famílias, hoje eu quero declarar na sua vida que está comigo agora, 50 dias de obediência, 50 dias de construir um novo hábito. Para quê? Para que Pentecostes seja celebrado, porque só tem direito de Pentecoste
quem celebra Pessah, quem celebra Páscoa. A Páscoa é o início de uma construção de novos hábitos. Eu quero hoje dizer para você que está me ouvindo, que a Páscoa destrava o destino. A Páscoa destrava a sua jornada. Tudo o que estava travado na sua vida é destravado na Páscoa. Só acontece algo no mundo espiritual depois que a Páscoa é celebrada. Por quê? Porque a Páscoa destrava. A Páscoa abre a porta. A Páscoa faz a coisa iniciar. E eu quero hoje que você receba essa palavra dentro do seu espírito. O seu destino vai ser destravado. O seu potencial vai ser destravado. As suas ideias serão destravadas. O seu coração será destravado. Tudo o que estava travado vai ser destravado. Porque nada no mundo espiritual acontece enquanto a Páscoa não for celebrada. É por isso que a Páscoa é o início de tudo. Êxodo, capítulo 12. Esse será o primeiro dia das vossas vidas. Esse será o primeiro mês de todos os anos. Esse é o primeiro dia. É por isso que Ezequias, o grande rei, quando restaurou Judá, ele celebrou Páscoa. Por quê? Porque nada acontece enquanto Páscoa não for celebrado. É por causa disso que Salomão fez uma grande Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que nada acontece enquanto a Páscoa não for celebrada. A Páscoa destrava. Jesus celebrou a Páscoa. Por quê? Porque nada acontece sem que antes a Páscoa seja celebrada. Jesus celebrou. Os discípulos celebraram. Capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: celebremos a Páscoa. A Páscoa tem que ser celebrada. Agora olhe para mim aqui. Você que está aqui na igreja, pouca gente. E você que está em casa, olhe para mim. A Páscoa foi a festa que mais estabeleceu prosperidade, transformação, mudança na história de Israel. A Páscoa não é uma festa, é a festa fixa. Lá no livro de Daniel, diz que o anticristo, quando estiver aqui na terra, ele vai querer mudar os tempos. O que é isso? Ele vai querer mudar as festas fixas. Por quê? Porque o diabo sabe que quando a Páscoa é celebrada, tudo é destravado. E no capítulo 4, olha para mim aqui, no capítulo 4, olha para mim, meu filho, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, isso mesmo, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, a Páscoa será celebrada no céu. O cordeiro que foi morto aparece no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse. Por quê? Porque nada é destravado sem que antes a Páscoa seja celebrada. A Páscoa destrava a prosperidade. A Páscoa destrava a promessa, destrava a conquista, destrava a riqueza. Se você puder e tiver coragem para isso, levante a sua mão direita aí, aonde você está. Depois de hoje, a sua riqueza vai ser destravada, a sua inteligência vai ser destravada, os seus sonhos serão destravados, o seu destino será destravado, e toda promessa que ainda não se cumpriu, vai começar a se cumprir, porque a Páscoa destrava as coisas. Isso é Páscoa. A Páscoa é o início da ordem correta das coisas. Vamos repetir? Repete aí comigo. A Páscoa é o início da ordem correta
das coisas. Repete comigo aí. A Páscoa é o início da ordem correta das coisas. Guardem isso no coração de vocês. Líderes, pastores, discípulos, famílias. Existe um princípio na Bíblia chamado ordem correta das coisas. O altar tem que ser montado na ordem correta. O tabernáculo tem que ser construído da forma correta. O templo tem que ser construído da forma correta. A Páscoa tem que ser celebrada da forma correta. Existe uma ordem correta das coisas. Primeiro você honra a Deus, depois Deus muda você. Deus não vai mudar você enquanto você não honrá-lo. Por quê? Porque existe a ordem correta das coisas. Por que é que você tem que honrar pai e mãe? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Por que temos que honrar pai e mãe? Porque honrar pai e mãe é ordem correta das coisas. Se você quer celebrar tabernáculos, você vai ter que celebrar antes Pentecostes. E se você quiser celebrar Pentecostes, você vai ter que celebrar primeiro Páscoa. Por quê? Porque existe a ordem correta das coisas. Primeiro você dizima, depois você oferta, depois você primicia. Por quê? Porque é a ordem correta das coisas. Por que é que o sexo só pode ser feito depois do casamento? Porque existe a ordem correta das coisas. Isso é um princípio. Uma vez um homem chamado Reinhard Bonk, que está na glória, um homem poderoso, talvez o maior evangelista puro sangue da nossa época. Reinhard Bonk estava orando e disse assim: Deus, salva a África. Aí Deus disse: ore por Jerusalém. Aí ele disse: Deus, eu estou orando pela África. Por que é que eu tenho que orar por Jerusalém? Aí Deus disse: porque quando você orar por Jerusalém, eu vou salvar a África. Por quê? Porque existe a ordem correta das coisas. Eu quero profetizar na sua vida hoje que aquilo que está fora de ordem vai ser organizado. E quando a coisa acontecer, quando a coisa organizar, tudo na sua vida vai começar a prosperar. A desordem distrai, a desordem destrói, a desordem faz a sua vida ser bagunçada, a ordem gera progresso. E eu quero hoje profetizar com a força de um leão e de um chofar, que Deus vai colocar o Brasil em ordem. Está sendo difícil, mas vai acontecer. A ordem correta das coisas. A Páscoa, depois da Páscoa, festa dos pães asmos. Depois da Páscoa, 50 dias de contagem do Homer. Depois da contagem, Pentecostes. Por quê? Porque existe a ordem correta das coisas. Eu sempre digo na igreja, quando você for ceiar, primeiro pega o pão, depois pega o vinho. Por quê? Porque existe a ordem correta das coisas. Primeiro você sacrifica, depois Deus derrama. Isso é a ordem correta das coisas. Quando nós celebramos a Páscoa, existe o início de uma ordem. Escuta essa aí, seu bonito, sua bonita. Depois da Páscoa, começa um ciclo na sua vida. Segura a bomba aí. Semente, chuva e colheita. Semente, chuva e colheita. Semente, chuva e colheita. Eu vou repetir. Semente, chuva e colheita.
Tem gente que quer colheita antes da chuva e quer chuva antes da semente. Existe uma ordem correta das coisas. Primeiro é semente, depois vem a chuva de Deus e depois vem a colheita. Você é o Senhor da semente e Deus é o Deus da chuva e o Senhor da colheita. Você dá a semente e Deus faz chover e entrega a colheita. Isso é a ordem correta das coisas. Feliz Páscoa. Hag Pessa, semear. Feliz festa da Páscoa. Dançar em círculo, festa, se movimentar, usufruir da Páscoa. Olhe para mim aqui, escute. Dando sequência ao que estamos ministrando. Páscoa, ela não é apenas uma festa. Páscoa não é apenas uma data. Páscoa é um memorial eterno. Sabe qual é o problema do mundo? Amnésia. O mundo está esquecendo das coisas. Eu não sei se você sabe, mas a doença mais temida do mundo não é o coronavírus. Preste bem atenção no que eu estou falando. O coronavírus é ruim? É. Mas tem coisa muito pior. Porque por trás do coronavírus tem uma luta do diabo, tem uma luta do comunismo, tem uma luta da esquerda mundial. E eu não quero falar sobre isso agora. Mas o coronavírus não é a doença mais temida. A doença mais temida do mundo se chama Alzheimer. É a doença mais temida. Por quê? Porque os bilionários a temem. Os milionários a temem. Os grandes líderes a temem. Por quê? Porque o Alzheimer é uma doença que atinge especialmente o cérebro, as estruturas neuronais. Mas, além de danificar locomoção motora, linguagem e um monte de coisa, o Alzheimer tem uma questão específica. Ele se concentra, é a especialidade, é o seu prato principal. O Alzheimer destrói a memória. E é por isso que é a mais temida do mundo. Porque os bilionários vão esquecer as contas bancárias, vão esquecer as senhas, vão esquecer os programas. É você que tem um marido ou uma esposa e você olha para ele e não sabe quem é mais. Não sabe mais quem é ela. Desconhece filho, desconhece tudo. O mal de Alzheimer é a doença mais temida no mundo, porque atinge a memória. Deus estabeleceu a Páscoa para que você se lembre, para que você coloque a sua memória em ordem, para que você não esqueça do que não pode ser esquecido, para que você se lembre que Deus te curou. Eu vou dizer de novo, para que você se lembre que Deus te curou, que Deus te salvou, que Deus te libertou, que Deus te tirou do Egito, para que você não esqueça do que Deus fez com você, do que Deus agiu na sua vida. É um memorial, é uma lembrança. Páscoa é tempo de gratidão. É você agradecer a Deus, porque Ele te livrou. Olha para mim aqui, você era coisa ruim. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você era uma coisa ruim. E quem está dizendo que não era, é o pior que existe. Você sabe quem você era. Você sabe de onde Deus te tirou. E hoje é Páscoa. Hoje é dia de gratidão. Eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Eu estava longe de Deus, agora eu estou perto. Gratidão é a memória da alma, é a memória do coração.
É você se lembrar de quem te ajudou quando você mais precisava. Nunca retire da sua vida quem foi usado para mudar a sua história. Nunca esqueça de quem te ajudou quando você precisava. Não esqueça do poço que saciou a sua sede quando você estava no deserto. Não esqueça de quem acreditou em você quando você não era nada. Não esqueça, quando estiver voando, de quem te ajudou a dar os primeiros passos. Lembre-se, memória. Páscoa é memorial. É a gente se lembrar. É juntar a família e contar. Contar de onde nós saímos. Nós éramos escravos e agora somos livres. Páscoa é uma cultura. Segura essa. Páscoa é uma cultura. Você sabe que o Pessa é a palavra hebraica para passar sobre. É a celebração do livramento dos primogênitos de Israel do anjo da morte. Quando havia sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro escolhido, perfeito, sem defeito, sem mácula. E aí, quando se colocava o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava sobre, passava por cima. Isso é o Pessa, é a Páscoa. E aonde é? Escuta isso. Aonde é que o sangue tinha que ser colocado? Nos umbrais da porta. Não era para ser colocado no chão, do lado em cima e do outro lado. Não, não, não. Só dos lados e em cima. Porque o sangue não pode ser pisado. Nos umbrais da porta. Do lado de fora. Para assumir a fé. Já falei sobre isso. Mas escute isso. Nos umbrais da porta. E aí Israel saiu no outro dia. No outro dia saiu. Eu tenho uma notícia para dar a você que está me ouvindo. E se você crê comigo, amanhã você vai ter notícia da explosão de liberdade, da explosão de milagre, da explosão do sobrenatural. Porque no dia seguinte da Páscoa, as portas fechadas se abrem. Tudo que estava fechado se abre. Agora, escuta. Eles foram embora. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Deuteronômio, que Deus é o único Deus e que tem que ser gravado o nome de Deus nos umbrais das portas. Interessante. Nós vamos dar de presente para algumas famílias um mezuzá ou mezuzote. Mezuzote é o plural de mezuzá. Mezuzá é a palavra hebraica para umbral. Mezuzá é a palavra hebraica para umbral. O que é o mezuzá na porta de um judeu, na porta de uma família? É a perpetuação do sangue de Êxodo. Por quê? Porque Deus quer transformar o ocasional em habitual. Deus não quer só te livrar hoje para amanhã você se esquecer dele. Deus quer que esse sangue esteja na sua casa todo dia, toda hora. A partir de hoje, não tem sangue na minha casa, mas quando você for lá, tem lá um mezuzá. Para quê? Para que todos saibam que o sangue que me libertou continua determinando a cultura da minha casa. É cultura. O ocasional vira habitual. Tem gente que você conhece, que agora está crente fervoroso, reteté, chipali, chipalá, profetizando, orando, intercedendo, lendo Bíblia, declarando palavras. Quando a crise passar, visite o Face, o Instagram,
e o WhatsApp dessa pessoa, e você vai ver que tem gente que só é crente ocasional. Só busca Deus em uma ocasião. Páscoa é uma cultura que Ele quer mudar a sua linguagem, quer mudar a sua vida por dentro. É a cultura da aliança. Eu posso ouvir um amém? É a cultura da santidade. Eu posso ouvir um amém? É a cultura da libertação. Eu posso ouvir um amém? É a cultura da bênção. Eu posso ouvir um amém? É a cultura da adoção. A minha família tem dono. A minha família pertence ao Deus que me libertou naquela ocasião, mas agora é para sempre a cultura da minha casa. O sangue no umbral da tua casa tem que ser transformado em um mezuzá, tem que ser transformado em uma cultura, tem que ser transformado em uma linguagem. Deus quer fazer você ser regido por um novo código, o código da Páscoa, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Páscoa é uma cultura. Terceiro, Páscoa é substituição. Vamos repetir? Páscoa é substituição. Vamos repetir? Páscoa é substituição. Eu e você merecíamos morrer, mas um cordeiro morreu para que eu pudesse viver. Alguém tem que morrer para que outro viva. Isso é um princípio espiritual. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. No lugar de matar o primogênito de Israel, Deus mandou matar o cordeiro. O cordeiro substitui o primogênito. Isso significa que se você hoje está vivo, não é mais a sua vida. Se você hoje está vivo, é porque você vive a vida de quem morreu para você viver. E eu estou aqui para dizer que as chicotadas de Jesus eram para ser dadas em você, mas as pisaduras dele te fizeram curados. Você sabia? Foi descoberto que todas as doenças do mundo vieram da combinação de 39 vírus. Descobriram que todas as doenças do mundo são combinações e evoluções de 39 vírus, que combinados geram todas as enfermidades e todas as doenças do mundo. Interessante que a Bíblia diz que Jesus levou 40 açoites menos um. Está escrito na Bíblia. Ele levou 40 açoites menos um. Ele levou 39 açoites. Para quê? Para destruir cada vírus central, para que eu e você sejamos curados hoje. Existe cura entrando na sua casa hoje. Existe cura entrando na sua família hoje. Um cordeiro morreu para que você pudesse viver. Alguém foi no seu lugar. Fale para alguém aí do seu lado. Alguém apanhou por você. Fale para outra pessoa. Alguém sofreu por você. Fale para alguém, se você tiver coragem. Alguém morreu por você. Para quê? Para que a vida que você vive agora na carne, você vai viver pela fé daquele que se entregou por você. Páscoa é substituição. Na cruz do Calvário não desceu chocolate, desceu sangue. Desceu sangue que pagou o seu preço. Páscoa é substituição. E Páscoa é passagem. Repete comigo assim: eu tenho a passagem para o meu destino. Páscoa é passagem. É você ter o direito de passar. É ter o direito de ir. É ter o direito de evoluir. Eu estou aqui para te dizer que existe uma terra da promessa esperando você. Existe um destino que você nasceu para viver. Existe algo pronto que você nasceu para começar.
Eu vou ter que repetir. Existe algo pronto que você nasceu para começar. Eu vou ter que repetir. Existe algo terminado que você nasceu para começar. A Páscoa é a passagem, é a porta que se abre. Você vai ser liberado para ir para o seu destino, para ir para a sua promessa. Eu tenho uma notícia para te dizer hoje à noite. Aqueles que estavam te segurando não vão te segurar mais. A porta que estava fechada não vai permanecer fechada. Por quê? Porque Páscoa é passagem para a promessa. Eu tenho a passagem. Eu tenho o código. Eu tenho a porta aberta. Páscoa é passagem. Olhe para mim aqui, seu bonito. Hoje à noite nós estamos em uma Páscoa profética. E na Páscoa profética, você é convidado por Deus a arrancar o Egito da sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó, por favor, coloca aí. Vira para alguém que está do seu lado, diga assim para ele: seu maior problema é isso aqui, ó. Coronavírus é nada comparado com a sua cabeça. Nós temos que tirar o Egito da nossa cabeça, porque tem gente que sai do Egito, mas continua sendo escravo. Escuta aqui vocês, escuta aqui vocês. Muita gente que saiu do Egito lá em Êxodo teve saudade das cebolas, teve saudade da ração, teve saudade do alho, teve saudade da comidinha do Egito. Por quê? Porque eles foram treinados a serem escravos. Eu tenho uma novidade para te dizer, queridão, escute. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser patrão. Eu vou repetir. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser patrão. É por isso que o povo judeu é o povo mais empreendedor da terra. Por quê? Porque eles não aceitam não serem líderes. Eles não aceitam não serem os primeiros. Eles não aceitam estar além do normal. Por quê? Porque a mudança na cabeça, a mudança da mentalidade. Não adianta casar e continuar com mente solteiro. Não adianta ganhar dinheiro e continuar com mente de gente pobre. É por isso que a maioria das pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo. É por isso que muita gente que emagrece não permanece magro, porque não adianta emagrecer com a cabeça de gordo. Você tem que mudar a cabeça. Você tem que mudar a sua mentalidade. E hoje à noite eu estou aqui para te dizer que a Páscoa é a redenção da sua cabeça. E você vai ter uma nova mentalidade. Mentalidade do reino. Mentalidade de governo. Mentalidade de ser patrão e não empregado. De ser líder e não ser apenas liderado. Você foi chamado por Deus para sair da mentalidade escrava, da mentalidade pequena, da mentalidade do não posso, não consigo, não sei, não posso fazer. Isso é mentalidade de gente fracassada, escravizada. Deus te chama para a Páscoa hoje, para o Egito sair da sua cabeça. A festa da Páscoa profética é para você ser curado das suas memórias. Eu não sei quantas pessoas aqui trabalham com computador. É até um erro falar isso, porque hoje em dia é quase impossível trabalhar sem computador. Mas eu estou falando de gente que conhece computador. Você sabe que memória sobrecarregada faz o sistema travar. Você sabe disso. Você precisa ser curado das suas memórias. Por quê?
Porque quem fica preso ao passado tem um presente confuso e um futuro incerto. Quem está preso ao passado tropeça no presente e nunca chega no futuro. Passado não se muda, passado se aprende com ele e se resolve. É a cura das memórias, é a cura das torturas, é a cura dos ressentimentos. E hoje é Páscoa profética. Deus está curando as suas memórias, Deus está curando o seu coração, Deus está curando a sua alma. Seja livre do seu passado, larga o passado, larga a ferida, para de lamber a sua pereba, porque quem lambe pereba infecciona a pereba. E saia de junto de gente que lambe a sua pereba, que quem lambe pereba dos outros é cachorro doente. Você precisa ser curado do seu passado. Você precisa ser curado das suas memórias. Hoje é festa profética. E se é Páscoa profética, segura a bomba aí. Se você puder, levanta a sua mão direita e recebe aí. Hoje é Páscoa. Isso significa que todos os seus inimigos serão vencidos. Eu não sei quais são. Miséria, doença, capeta, gente com capeta, gente com legião, gente que é pior do que um capeta. Eu não sei qual é o seu inimigo, eu não sei qual é o seu problema, mas Páscoa é a vitória sobre Faraó, é a vitória sobre os egípcios, é a vitória sobre demônios, é a vitória sobre a doença, é a vitória sobre a escravidão, é a vitória sobre o mal, é a vitória. Hoje é o dia da sua vitória, hoje. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que a gente acredita. Hoje é festa profética, vitória sobre todos os seus inimigos, sobre todos os seus adversários. Olhe para mim aqui, escuta essa. Se hoje é festa profética, Deus está te chamando aqui para te preparar para a sua conquista. A comida da Páscoa foi o sustento por 40 anos no deserto. O povo teve sandália de alta tecnologia. A sandália crescia conforme o pé crescia. Até hoje não conseguiram criar. A roupa não envelhecia. A roupa crescia. Nós vamos ter muita surpresa no céu, porque ninguém é mais avançado do que o nosso Deus. Deus, na Páscoa, sustentou, porque a vida do cordeiro me sustenta no deserto. Eu vou dizer de novo, a vida do cordeiro me sustenta no deserto. Eu vou dizer de novo, a vida do cordeiro me sustenta no deserto. Eu quero dizer para você hoje, o deserto é duro, mas você é mais duro do que o deserto. A vida é dura, mas você é mais duro do que a vida. Pode vir quem for, mas quem se alimenta da Páscoa está pronto para passar por qualquer deserto. Olhe para mim aqui, seu bonito. Deserto não marca gente de promessa, promove heróis. Você não vai morrer nessa crise, você vai ser promovido. Eu vou repetir para você dar um grito aí. Essa crise, e eu quero ouvir o grito daqui também, essa crise não vai te matar, essa crise vai te promover. Porque a Páscoa nos prepara para o deserto, nos prepara para a conquista, nos prepara para os nossos desafios. Eu tenho 4 verdades para liberar sobre você. 4 verdades que curam na Páscoa. 4 verdades que estabelecem um novo conjunto de crenças. 4 verdades que modificam a sua vida na Páscoa. Olhe para mim. Primeira verdade:
A sua família é diferente. Eu vou dizer de novo. A sua família é diferente. Eu vou dizer mais uma vez. A sua família é diferente. Pode morrer o primogênito do lado, mas a sua casa vai ser livre. Pode cair a praga no condomínio do lado, mas mal algum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Por quê? Porque a sua família é diferente, a sua casa é diferente. Páscoa faz a diferença. Páscoa mostra quem é de Deus e quem não é de Deus, quem tem aliança e quem não tem aliança. Por isso hoje é um ótimo dia de você voltar para Jesus, voltar para o reino, voltar para a família. A sua família é diferente. No mundo todo está em trevas, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Por quê? Porque a sua família é diferente. Segunda verdade, para curar seu coração hoje à noite. Segunda verdade que eu quero liberar sobre você. Os inimigos que você está enfrentando hoje, você nunca mais vai ver. Eu vou repetir. Os inimigos que você está enfrentando hoje, você nunca mais vai ver. Eu vou repetir mais uma vez. Os inimigos que você está enfrentando hoje, você nunca mais vai ver. Você vai atravessar o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho vai matar os teus inimigos, porque você passa, mas o diabo fica de fora. A sua família passa, mas o inimigo fica de fora. Você não verá mais os inimigos que hoje você está enfrentando. Terceira verdade que eu quero liberar na sua vida, para curar seu coração, para curar sua alma. Deus não usa o seu passado para construir o seu futuro. Eu vou repetir. Deus não usa o seu passado para construir o seu futuro. Eu vou repetir. Deus não usa o seu passado para construir o seu futuro. Escute, querido, escute, querida, escute, família, escute, Brasil. Deus não vai usar o seu passado. Aquilo que aconteceu no seu passado não será usado por Deus para construir o seu futuro. Deus só pensa em futuro. Deus só pensa em futuro. Deus só pensa em futuro. E hoje eu quero que você receba aí o seu futuro. Vai ser tão tremendo que o seu passado de fracasso vai ser esquecido. E a quarta verdade e última, da Páscoa para curar você. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso entrar na sua família. Deixe isso entrar dentro da sua mente e modificar você. A situação atual que você está passando não é importante. O importante é para onde você está se movendo. A sua situação atual não é importante. O importante é para onde você está se movendo. A sua situação atual não é final. A sua situação atual é processo. O mais importante é para onde você vai ser levado por Deus. Hag Pessa semear. Feliz festa da Páscoa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a nação brasileira. Deus abençoe as nações da terra. Hag Pessa semear. Feliz festa profética da Páscoa.